Bem-vindos ao Papo de Bar e Gestão, o podcast que explora o fascinante mundo da gestão de bares. Junte-se a nós nessa jornada de conhecimento e dicas práticas para o sucesso do seu estabelecimento. Vamos começar! E aí, pessoal do balcão, bartender ou barman? Olha, quem é da área com certeza já entrou nessa discussão. Mas e se essa pergunta, que parece tão simples, na verdade escondeu um desafio muito maior para a nossa profissão? É isso que a gente vai desvendar agora. Para entender essa história toda, a gente vai seguir um caminho bem claro. Primeiro, vamos mergulhar nesse debate do dia a dia. Depois, a gente volta um pouco no tempo para entender de onde vêm esses termos. Aí, o papo fica sério. A gente vai encarar a verdadeira crise do setor. Na sequência, vamos definir o que realmente faz um profissional ser excelente e, para fechar, pensar junto sobre o futuro da profissão. Vamos lá. Muita gente já passou por aquela situação, sabe, de ser corrigido por usar um termo ou outro. Mas no fim das contas, será que existe mesmo um jeito certo de falar? Essa pergunta parece ser só sobre uma palavra, mas na verdade, ela mexe com história, com cultura e com a identidade de todo mundo que trabalha com isso. É uma discussão que revela muito sobre como a nossa profissão se vê e, principalmente, como ela quer ser vista pelo mundo. Bom, para a gente entender o debate de hoje, a gente precisa olhar para trás. A história por trás das palavras barman e bartender já dá muitas pistas sobre o que elas significam e por que geram tanta conversa. Vamos analisar isso aqui. Barman é o termo mais antigo, o clássico, com uma pegada bem europeia. Literalmente significa homem do bar. Já bartender veio depois, com a globalização e a força da coquetelaria americana. A origem é to tend a bar, que significa cuidar de um bar. E essa é a grande virada, porque bartender é um termo neutro, inclusivo, que abraça todo mundo na profissão hoje em dia. E para colocar mais um tempero nessa conversa, surge o mixologista. É importante entender que não é a mesma coisa. Pensa assim, o mixologista é quase um cientista do bar. É o profissional que está focado em pesquisa, em criar, em inovar com técnicas. Muitas vezes ele nem está no dia a dia do balcão, mas sim atuando como consultor ou desenvolvendo produtos. Mas agora a gente chega no ponto principal, porque enquanto a gente fica nesse debate de nomes, tem um problema muito maior passando batido. A verdadeira crise da nossa profissão não é sobre como a gente se chama, mas sim sobre qualificação. Esse número é um soco no estômago. Segundo pesquisas, menos de 10% dos profissionais de bar no Brasil têm um treinamento formal adequado para a função. Menos de 1 em cada 10. É um dado que obriga a gente a pensar seriamente sobre a estrutura do nosso mercado. E aqui, a gente começa a visualizar o problema. Olha só os cursos que o pessoal faz. 41%, a maioria, é sobre manipulação de alimentos. Super importante, claro. Mas e a coquetelaria? Tá lá embaixo, com só 11%. A nossa área específica já sai perdendo na largada da qualificação. E fica pior. Quando a gente olha só para os cursos de bar, a imensa maioria, 77%, é de barman básico. Isso quer dizer que o mercado está em grande parte parado no nível iniciante. Falta profundidade, falta especialização, falta treinamento avançado. Agora, olha que paradoxo. A vontade de se qualificar existe, e é enorme. 2/3 dos profissionais querem fazer cursos, querem aprender mais. A demanda por conhecimento está aí, pulsando. A pergunta que fica é, por que essa vontade não está se transformando em qualificação de verdade? E aqui está a resposta. Na vida real, quase metade do pessoal aprende como? Sozinho, estudando por conta, em livros, na internet. Ou seja, a gente tem um exército de profissionais querendo evoluir, mas que na falta de estrutura formal, precisa correr atrás por conta própria. É uma lacuna gigantesca. Então, vamos amarrar as pontas. A crise de identidade da nossa área não tem nada a ver com o nome que está no crachá. A crise é muito mais funda. É a falta de qualificação formal e, por consequência, de reconhecimento profissional. É a distância entre a vontade de crescer e a falta de caminhos para isso. Ok, se o título não é o mais importante, então o que é? Vamos falar agora sobre o que de fato separa os bons profissionais dos excelentes, independentemente do nome que usam. A excelência de verdade é um conjunto de coisas. É ter a técnica na ponta dos dedos, conhecer profundamente os produtos com que se trabalha, saber se comunicar e criar uma conexão com o cliente, aguentar a pressão da noite e, talvez o mais importante, nunca parar de aprender. Ter um compromisso real com a própria evolução. E olha, essa frase, dita por alguém do meio, diz muito. Ela mostra que, no dia a dia do balcão, o que vale é a entrega, é a competência, e não um título que soa bonito.
O respeito da comunidade é conquistado com trabalho, não com o nome no cartão de visitas. Certo, a gente já entendeu o problema. Agora, a parte mais importante. E a solução? Qual é o futuro que a gente quer para nossa profissão e, principalmente, como é que a gente chega lá? O caminho para a profissionalização parece ter 4 passos bem claros. Primeiro, o foco tem que ser na habilidade, na competência e não no título. Segundo, é preciso buscar ativamente a qualificação. Terceiro, fortalecer a nossa comunidade, seja em associações ou na troca com colegas. E quarto, entender que o aprendizado nunca acaba. No final das contas, o objetivo é um só. A gente precisa mudar o foco da discussão, sair do como a gente chama para o como a gente valoriza. É sobre construir uma base mais sólida para que todo mundo na área seja mais respeitado, reconhecido e recompensado pelo talento que tem. E com isso, a gente fecha o ciclo. A pergunta nunca foi, de verdade, bartender ou barman. A pergunta real, a que importa, é: qual é o próximo passo que cada um de nós, seja profissional, gerente ou dono de bar, vai dar para ajudar a elevar essa profissão? A resposta para isso é o que vai definir o nosso futuro.